O parlamento português aprovou semana passada a nova lei da eutanásia, que descriminaliza o procedimento. Ironicamente, a votação veio dias antes do parlamento ser ele mesmo eutanasiado. A lei aprovada prevê que apenas pessoas em sofrimento intolerável, com lesão definitiva grave ou doença fatal incurável terão acesso ao procedimento. O parlamento já havia aprovado lei semelhante no começo deste ano, mas ela foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte, o Tribunal Constitucional. Cláudia, a lei precisa ser sancionada pelo presidente, que é católico praticante. Será que ele sanciona ou vai, de novo, ter que pedir um parecer do tribunal? O que você acha que vai acontecer? Sim, eu acho que o Marcelo respeita, não é, à partida, a decisão, embora realmente eu acho que da primeira vez mostrou um bocadinho que não era de acordo com ela, não é? Portanto, é um bocadinho... É uma boa questão, se bem que ele agora está com outras preocupações a braços também, se não me engano, foi antes das eleições, não é? Sim. É o primeiro veto, não tenho a certeza. Das eleições presidenciais. Marcelo, o presidente português é um grande professor, um insigne professor de Direito Constitucional. E, utilizando isso, ele praticamente não envia pedido nenhum de fiscalização da Constitucionalidade não é? Para o Tribunal Constitucional. Este foi um dos primeiros casos em que enviou. O que significa, a meu ver, claro, sem querer claro. que claramente é uma matéria em que ele não se sente à vontade. É muito pessoal, portanto, para ele, não é? Muito e portanto ele prefere atirar para outro... Mas António, acho que está a ver muito bem. Acho que há aqui uma indecisão que eu não sei se ele já decidiu. O que é que vai fazer? Mas em momentos diferentes a decisão tende a mudar, né? Antes das eleições você pensa de um jeito, Sim. No meio do governo você pensa de outro, no fim do governo você pensa de outro. Esses caras mudam de opinião como quem troca de cueca. Já é a segunda vez, não é? Portanto, já é a segunda vez. A posição da Igreja Católica em relação à eutanásia é igual à do aborto, né? Ela é contra, ela é contra qualquer circunstância, né? A Igreja Católica pensa, eutanásia não, aborto não. Jorge, num país de maioria católica como aqui, como é que você acha que essa notícia seria recebida pelo povão, o povão que está conversando no bar sobre corrupção? Aí está. Nesta matéria, António, nós tivemos uma grande evolução. Isto é, há 20, 30 anos atrás, havia um Partido Democrata Cristão, à imagem dos italianos, e provavelmente a tendência para não contrariar a opinião da Igreja seria muito grande, por receio de ser penalizado politicamente. Hoje, nesta legislação, eu estou convencido que nos dois grandes partidos, isso é uma questão de liberdade, é uma questão de consciência, e eu penso que ninguém fará disso bandeira política. Mesmo com a Igreja Católica e outras igrejas, atenção, hoje Portugal tem várias igrejas, algumas vindas do Brasil, que têm mais expressão, e todas elas têm a mesma posição nesta matéria. Eu estou convencido que hoje, nesta matéria, ninguém cavalgará isto politicamente. Criomar, você acha que esse debate vai chegar no Brasil algum dia? Tá, Beth, eu creio que algum dia ele vai chegar no Brasil, mas eu não creio que nós estaremos vivos para presenciá-lo. Já teriam feito a nossa eutanásia antes disso. É bem isso, assim. Eu creio que em termos, tendo em vista o nível de degradação que a gente tem no debate público hoje no Brasil, eu não imagino esse debate sendo levado adiante nas próximas 2 décadas, né? Eu creio que a gente vai ter que fazer o dever de casa de aprender de novo, de reaprender uma definição de base. O que significa diálogo, né? Diálogo significa falar e ouvir e respeitar opiniões. O que significam opiniões, né? Opiniões não significam o exercício de crime tentando se escudar no direito de liberdade de expressão. A partir do momento que a gente conseguir refazer esse caminhar ou fazer esse caminhar, que talvez não tenha sido consolidado até aqui, talvez algum dia a gente possa fazer essa discussão. O Manuel, você é um visionário, né? Porque em fevereiro de 2020,
você fez uma piada no Twitter dizendo que as filas para a eutanásia já estavam dobrando a esquina, fãs enlouquecidos. Eu acho que sim, acho que há muita gente que está à espera mesmo da aprovação e que o Presidente aprove e que entre em lei para se eutanasiar sumariamente no primeiro hospital que apareça à frente. Não é? Porque eu acho que é uma narrativa a narrativa da bola de neve, não é? A narrativa, se o permitirmos e permitirmos a quem o necessita ou não tenha outra hipótese, que isso vai criar uma espécie de moda da eutanásia, que por cada pé torcido uma pessoa opte por terminar a sua vida, que eu acho que não vai acontecer. Acho que não acontece isso com qualquer direito social que se tenha aprovado para beneficiar essa minoria que sofre com a sua inexistência, e é isso, e é mesmo o confronto de eutanásia significa deixar de querer fazer cuidados paliativos ou cuidados com quem vive essa vida quase vegetal e que não estabeleceu que queria o contrário, e quando se pode fazer as duas coisas, ter cuidados paliativos e o direito à eutanásia também na lei. Foi quase como um aborto. Mas é engraçado, né? Quem é que chegaria no... Vamos fazer uma eutanásia? Tem como o senhor me dar uma eutanásia? Sim, qual é a melhor... Terça-feira eu tenho uma reunião e eu queria evitar. Tem como me arrumar uma eutanásia? Acho que Sim. Um delivery de eutanásia, hoje se calhar até era mais prático muito mais prático. Mas isso é quase como o aborto, não é? Não sei, na altura da discussão, quase que como se as mulheres fossem usar isso como método contraceptivo, e não aconteceu isso, nem acontece isso. Portanto, é uma coisa muito mais pensada do que, assim como a eutanásia, do que às vezes na discussão pública se achava, mas e agora aqui? A pessoa usa quase como método contraceptivo? Não é isso que acontece, não é? Que é, aí o facto de nós sermos parte de uma União Europeia, quer no caso do aborto, quer agora no caso da eutanásia, hoje os países como nós, que ainda não permitem a eutanásia, o que é que estão a fazer? As pessoas que têm meios, e não é particularmente caro, vão até à Suíça ou vão até à Bélgica e promovem a eutanásia lá. E, portanto, quando as pessoas começam a perceber que dentro do espaço europeu, onde se pode livremente circular, isto é possível fazer-se, se calhar mais vale regular isso. Portanto, isso facilita isso.